E se eu te dissesse que o narcisista psicopata não apenas destruiu sua paz, mas ativou algo muito mais antigo dentro de você, um padrão escondido no seu inconsciente que sempre te empurrou para o papel de salvador ferido? E se a sua bondade infinita não fosse apenas virtude, mas também uma armadilha criada pela sua própria sombra? Quantas vezes você sentiu que estava se afogando emocionalmente, mas continuou tentando salvar quem no fundo queria te ver submerso? Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós volta pela porta dos fundos usando máscaras perigosas. E se a máscara do empata for exatamente o que mantém o narcisista no controle da sua vida? Talvez você acredite que tudo o que viveu foi apenas azar, uma sequência de relações tóxicas, de pessoas frias, manipuladoras, incapazes de amar. Mas Jung não acreditava em coincidências vazias. Ele falava em sincronicidade, encontros que revelam aquilo que já está escrito dentro da alma. E se cada narcisista que você encontrou fosse, na verdade, um espelho distorcido da sua própria história emocional não resolvida? E se a atração quase magnética que você sente por pessoas que te ferem for um código oculto pedindo para ser decifrado? Até que ponto você realmente escolheu essas relações? E até que ponto foi escolhido por forças internas que você ainda não conhece? Você foi condicionado a acreditar que o empata sempre perde, sempre cede, sempre perdoa, sempre se sacrifica. Mas e se esse papel de mártir amoroso for apenas uma persona, uma máscara social criada para esconder uma raiva reprimida, uma vontade secreta de romper tudo, de virar o jogo, de parar de sangrar pelos outros? Jung dizia que aquilo que você não traz para a consciência se torna destino. Quantas vezes você chamou de destino aquilo que na verdade era repetição? Até quando você vai aceitar ser o personagem secundário da sua própria vida, enquanto o narcisista se comporta como protagonista do seu enredo interior? Agora, imagine que exista, bem debaixo da superfície da sua consciência, uma força que o narcisista jamais poderá controlar, a parte de você que enxerga o jogo psíquico acontecendo por trás das palavras, dos gestos, das chantagens emocionais. Não é força física, não é grito, não é vingança infantil. É algo muito mais sutil e perigoso para ele: lucidez. Quando o empata começa a enxergar o narcisista não como monstro absoluto, mas como sintoma, como figura simbólica da própria sombra, a dinâmica muda. E é exatamente aí que entram os golpes psicológicos que não se aplicam no corpo, mas no teatro invisível da psique, onde tudo realmente acontece. Ao longo deste vídeo, você não vai receber conselhos superficiais, frases prontas ou soluções mágicas. O que está prestes a ser revelado são movimentos internos, quase cirúrgicos, inspirados nos princípios de Carl Jung, capazes de deslocar o poder silenciosamente. Golpes que não se dão em discussões, mas em percepções, que não se travam com gritos, mas com consciência. Talvez, neste exato momento, uma parte de você já sinta que algo está se reorganizando internamente, como se estivesse prestes a lembrar de algo que sempre soube, mas nunca teve coragem de encarar. Se você tiver coragem de permanecer até o fim, vai descobrir por que o empata nunca foi fraco. Apenas não sabia ainda onde, quando e como virar o jogo dentro da própria alma. Há um momento silencioso, quase sempre ignorado, em que o empata percebe que algo está profundamente errado, mas ainda não consegue dar nome ao que sente. É aquela sensação estranha de estar sempre cansado, mesmo sem ter feito nada demais, de carregar um peso invisível nos ombros, enquanto tenta manter todo mundo bem. Por fora, você continua sorrindo, compreendendo, justificando o comportamento do outro. Por dentro, uma parte sua começa a sussurrar que existe algo profundamente injusto nessa equação. É nesse intervalo entre o que você sente e o que você mostra que o narcisista psicopata se instala,
como se ocupasse um espaço que você mesmo abriu ao silenciar a própria verdade interior. Carl Jung falava da alma como um campo de forças onde opostos se tensionam o tempo todo. Luz e sombra, amor e destruição, entrega e controle. O empata geralmente se identifica com apenas um lado desse espectro, o lado que cuida, que cede, que compreende, que suporta, mas a psique é completa e aquilo que você nega não desaparece, apenas se desloca para o inconsciente. Enquanto você insiste em ser só luz, a sua sombra reprimida pode começar a se manifestar do lado de fora, através de pessoas que encarnam aquilo que você não admite em si mesmo. E então surge essa figura, o narcisista frio, calculista, que parece odiar exatamente a sensibilidade que você mais valoriza em si. Talvez você já tenha se perguntado, por que alguém assim me escolheu? Mas, numa visão junguiana, a pergunta mais perturbadora é outra. Por que eu, repetidamente, escolho alguém assim? Não no sentido de culpa, mas de responsabilidade psíquica. Existe um imã invisível entre o empata e o narcisista, um campo de atração que parece inexplicável à primeira vista. Porém, quando você olha com mais profundidade, vê que aquele que te desvaloriza toca exatamente na ferida de infância em que você aprendeu a ser amado apenas quando era útil, calmo, compreensivo, silencioso. O narcisista não cria essa ferida, ele a explora. E essa exploração, tão brutal quanto silenciosa, é o que mantém o empata paralisado, acreditando que se ele amar mais um pouco, talvez, finalmente, seja visto. Em algum ponto no meio desse caos emocional, você começa a sentir que a lógica comum não explica o que está acontecendo. Não é apenas briga de casal, diferença de personalidade ou falta de comunicação. É algo mais sofisticado, quase ritualístico, ciclos de idealização e desvalorização, promessas e punições, sedução e abandono. Jung diria que você está preso em um padrão arquetípico, vivendo um mito que não percebeu que estava encenando. Você não está apenas num relacionamento, está num teatro psíquico em que o empata representa o salvador ferido e o narcisista encarna o predador que suga energia emocional. Enquanto você olha para os fatos, o que te aprisiona são os símbolos. É aqui que começam a nascer, ainda em estado bruto, os golpes psicológicos de que vamos falar. Eles não surgem como vingança, nem como frieza repentina, mas como lampejos de consciência. De repente, em meio a mais uma humilhação disfarçada de brincadeira, você não ri. Em vez de justificar, você sente um incômodo. Em vez de pensar que exagerou na sensibilidade, você percebe que o outro exagerou na crueldade. Esse pequeno deslocamento interior, quase imperceptível, é um terremoto no inconsciente. Porque pela primeira vez, você considera a hipótese de que o problema não é a intensidade do seu sentir, mas o abuso do outro em cima dessa intensidade. Só que a mente não se desprende de anos de condicionamento de uma hora para outra. Vem a culpa, o medo de estar sendo duro demais, a dúvida se você não está vendo coisa onde não tem. Então você tenta se convencer de que o narcisista também teve uma infância difícil, que ele não sabe amar direito, que precisa apenas de mais paciência, mais compreensão, mais empatia. É justamente nesse ponto que a sua maior luz se transforma na sua maior vulnerabilidade. Você oferece exatamente o alimento que sustenta a dinâmica. Jung alertava que aquilo que você protege demais em si pode virar prisão. E talvez você esteja protegendo tanto a sua imagem de pessoa boa que não percebe que está acorrentado a um algoz psíquico. No fundo, algo em você já percebeu que esse jogo não é equilibrado. Você doa presença, o outro oferece ausência seletiva. Você pede diálogo, o outro responde com silêncio calculado. Você confessa medos, o outro usa essas confissões como munição em momentos de crise.
A cada ciclo, uma parte de você morre um pouco e outra parte, paradoxalmente, desperta. Essa parte desperta que começa a cochichar, e se não for amor, e se isso for apenas controle, mas esse sussurro é rapidamente esmagado pela sua necessidade de manter o vínculo, de não perder a pessoa que, de forma distorcida, você aprendeu a ver como prova de que é digno de amar alguém difícil. É justamente nesse conflito interno que os golpes psicológicos ganham terreno. Eles não são movimentos teatrais para impressionar o narcisista, mas reconfigurações discretas no modo como você se enxerga dentro da relação. De repente, você começa a observar mais do que reagir. Em vez de se justificar, você deixa que o silêncio revele o absurdo das acusações. Em vez de correr atrás, você pausa. Não é indiferença, é um experimento interno. O que acontece se pela primeira vez eu não tentar salvar ninguém? O que acontece é que o roteiro começa a falhar. O narcisista perde o texto, porque estava acostumado com a sua reação previsível. E é nesse furo de roteiro que a consciência entra. Para o empata, esse movimento é assustador, porque mexe diretamente com a identidade. Se você não é mais o que aguenta tudo, quem você é? Se você não está disponível 24 horas, você ainda é uma boa pessoa. Jung dizia que a individuação passa por romper identidades rígidas e encarar partes de si que foram exiladas. Talvez exista em você um lado firme, que coloca limites. Um lado que diz não sem tremer. Um lado que se retira quando é desrespeitado. Esse lado não é cruel, é são. Mas como ele foi reprimido por anos, quando começa a emergir, você o confunde com frieza. E o narcisista, percebendo essa mudança, vai tentar te convencer de que você mudou para pior. É nessa tensão que um dos golpes mais profundos começa a se manifestar: retirar a projeção. De forma simples, isso significa parar de enxergar o narcisista como o juiz absoluto do seu valor. Você começa a perceber que o olhar dele não é um espelho, é um filtro contaminado pelas próprias distorções psíquicas. O que ele chama de egoísmo seu, muitas vezes é apenas você começando a existir. O que ele interpreta como fraqueza é, na verdade, a sua capacidade de sentir. Quando essa ficha cai, algo muda de lugar dentro de você. O narcisista continua falando, atacando, manipulando, mas as palavras começam a perder força, porque já não se encaixam mais na narrativa interna que você está reescrevendo. A partir daqui, cada interação se transforma em um laboratório silencioso. Em vez de pensar o que eu fiz de errado, você começa a observar o que está sendo encenado aqui. Em vez de buscar a aprovação do outro, você começa a perguntar por que a aprovação dele ainda é tão importante para mim. Essencialmente, você muda o foco do palco externo para o teatro interno da sua psique. É nessa troca de foco que os golpes psicológicos se tornam possíveis, porque o verdadeiro jogo nunca foi sobre convencer o narcisista a te amar melhor, mas sobre enxergar por que você aceitou tão pouco em nome de um amor que sempre cobra caro demais. E essa percepção por si só já é uma ameaça ao sistema inteiro que te mantinha cativo. À medida que esse laboratório interno começa a funcionar, você percebe que as reações do narcisista já não te atingem do mesmo jeito, mas ainda deixam marcas. É como se cada ataque emocional, que antes entrava direto no seu peito, agora batesse em uma superfície nova, desconhecida, e ficasse ali, esperando para ser observado. Você sente o impacto, sente a dor, mas ao invés de se culpar automaticamente, algo em você pergunta: por que isso me fere tanto? Essa pergunta, aparentemente simples, é uma porta para o inconsciente. Jung diria que toda emoção intensa é um mensageiro, e o empata, acostumado a ser mensageiro dos outros, começa finalmente a escutar as mensagens da sua própria alma. Então, sem perceber exatamente quando, você começa a revisitar
revisitar cenas antigas com outros olhos. Lembra de conversas em que foi ridicularizado por sentir demais, de momentos em que suas lágrimas foram chamadas de exagero, de situações em que o silêncio gelado foi usado como punição. E percebe um padrão. Sempre que você se aproximava demais da sua verdade emocional, o narcisista contra-atacava com desdém, ironia ou frieza. Não era por acaso. A sua emoção, quando reconhecida por você, representa ameaça ao controle dele. Porque um empata consciente de si é um empata que começa a sair do papel de marionete. A questão é, quanto tempo mais você vai tolerar que o seu sentir seja tratado como defeito? E nesse ponto, algo muito profundo começa a emergir. A memória de quando você aprendeu, ainda criança, a duvidar de si mesmo. Talvez tenha sido na forma de um "você é sensível demais, pare de drama, engole o choro, não é para tanto". São frases aparentemente comuns, mas que, repetidas ao longo dos anos, vão construindo um pacto silencioso. Para ser amado, você precisa minimizar a própria dor. O narcisista apenas se aproveita de um contrato emocional que já estava assinado há muito tempo dentro de você. Quando você percebe isso, a relação atual deixa de ser um caso isolado e passa a ser vista como a ponta visível de um iceberg psíquico enorme. Essa visão é desconfortável, porque te tira da ilusão de que tudo será resolvido apenas trocando de parceiro. Jung alertava que se você não confronta seus próprios padrões inconscientes, eles se repetem em cenários diferentes, com rostos diferentes, mas com a mesma sensação de vazio e desgaste no final. O empata, ao despertar para isso, entra em um estado intermediário estranho. Já não acredita na fantasia de que dessa vez vai ser diferente só com mais amor, mas ainda não sabe exatamente como quebrar o ciclo. É como estar em uma ponte. Você já saiu da margem antiga, mas ainda não enxerga com clareza a nova terra firme. É aqui que a psique começa a estruturar silenciosamente movimentos que mais tarde vão se consolidar como golpes psicológicos. São pequenas decisões que parecem banais, mas alteram a energia do jogo. Demorar mais para responder, parar de justificar o injustificável, anotar comportamentos ao invés de esquecê-los, começar a falar de si em vez de falar apenas do outro. Não é um manual, é um processo orgânico. A cada vez que você escolhe honrar o que sente, em vez de agradar o narcisista, uma linha invisível de poder é deslocada. O outro talvez não entenda o que está acontecendo, mas sente que a sua fonte já não é tão acessível, tão moldável, tão disponível para ser explorada. Por dentro, isso provoca um terremoto. Você sente medo de perder o vínculo, medo de ser acusado de egoísmo, medo de se tornar aquilo que sempre odiou. Mas junto com o medo, vem uma estranha sensação de alívio, como se finalmente pudesse respirar um pouco mais sem pedir permissão. Jung falava que todo o processo de individuação passa por atravessar o medo de desapontar as imagens internas de autoridade, aquelas vozes interiores que dizem o que você deveria ser. O narcisista, muitas vezes, encarna justamente essa figura de autoridade distorcida que te exige perfeição emocional, compreensão infinita e tolerância sem limites. Quando você começa a desobedecer esse dever ser, doa menos energia para esse papel e começa a nutrir a sua própria alma. A partir desse ponto, a dinâmica entre você e o narcisista começa a revelar sua verdadeira natureza de forma ainda mais crua. Quando você deixa de reagir como antes, o outro intensifica o jogo, aumenta o drama, apela para a culpa, tenta reescrever a história, se faz de vítima ou, em alguns casos, te ignora completamente, como se você fosse descartável. Essa escalada não é sinal de que você está errado, é prova de que o sistema de controle está sendo ameaçado. O empata desperto começa a perceber que cada explosão, cada atitude extremista é um indicador de que a sua mudança interna está de fato mexendo na estrutura psíquica da relação. E ao invés de voltar correndo para arrumar as coisas, você começa a observar com mais frieza e interesse.
Nesse momento, uma pergunta ecoa por dentro com força devastadora. Por que eu sinto que preciso provar o meu valor para alguém que me diminui? Essa pergunta não pede resposta rápida. Ela te convida a descer mais fundo. Porque o narcisista só consegue ocupar o lugar de juiz do seu valor quando, lá atrás, alguém plantou em você a sensação de que você precisava merecer amor. Seja pela performance, pela submissão, pela perfeição ou pela utilidade. Quando você enxerga isso, algo sagrado acontece. Você começa a separar o que é seu do que é do outro. A culpa que não é sua começa a ser devolvida, mesmo que apenas internamente, em silêncio. E esse silêncio é um dos movimentos mais poderosos. Não o silêncio que engole a própria dor, mas o silêncio que se recusa a entrar no jogo de provocações e manipulações. Você escuta, mas não se explica por tudo. Você sente, mas não expõe cada emoção para ser usada contra você. Você sofre, mas não transforma esse sofrimento em espetáculo para alguém que se alimenta disso. É um silêncio que protege, não que apaga. Jung dizia que a alma precisa de espaços vazios para reorganizar sua própria verdade. O empata, acostumado a preencher o vazio do outro, começa a reservar um espaço interno onde o narcisista não entra. Nesse espaço, aos poucos, surgem imagens novas de si. Você se imagina vivendo sem medo constante, se relacionando com pessoas que não tratam seu coração como um objeto descartável, caminhando em direção a uma vida em que não está sempre em estado de alerta emocional. À primeira vista, essas imagens parecem distantes, quase irreais, mas na lógica simbólica da psique, elas são sementes. E cada golpe psicológico verdadeiro que você dá não é contra o narcisista, é a favor dessas sementes. São escolhas que, de fora, parecem pequenas, mas por dentro significam: eu já não aceito mais esse tipo de dor como normal. E essa frase, mesmo que nunca dita em voz alta, é um decreto que começa a reescrever o seu destino. Ao perceber isso, você entende que o jogo nunca foi apenas sobre quem machuca quem, mas sobre quem está disposto a olhar para dentro e romper o padrão. O narcisista faz de tudo para manter o roteiro igual, porque precisa que você continue sendo o personagem submisso da peça. O empata, ao se alinhar com a própria verdade interior, começa a abandonar esse papel. E é nesse abandono silencioso, nessa recusa íntima, em continuar representando o que esperam de você, que os golpes psicológicos mais profundos começam a ganhar forma, preparando o terreno para uma virada que não acontece em um único gesto, mas em uma sequência de movimentos internos que, somados, mudam tudo. Talvez, em algum momento, você perceba que o verdadeiro campo de batalha nunca foi a sala, o quarto, o celular ou as redes sociais, mas o espaço invisível entre o que você sente e o que você se permite admitir. É ali que o narcisista sempre atuou com mais eficiência, bagunçando suas percepções, plantando dúvidas, distorcendo fatos, até que você passasse a se enxergar pelos olhos dele. Quando Jung fala de ilusão, ele não se refere apenas a fantasias conscientes, mas a essas estruturas internas que aceitamos sem questionar, como se fossem verdades absolutas. E talvez uma dessas verdades, dentro de você, seja a ideia de que quem ama precisa aguentar tudo. Você já parou para se perguntar quem te ensinou isso? Quando essa pergunta começa a ecoar, lembranças antigas surgem, às vezes em flashes soltos, às vezes em cenas nítidas. Talvez você se veja pequeno, tentando ser perfeito para não decepcionar alguém, tentando prever o humor de uma figura de autoridade para não ser criticado, engolindo o choro para não ser chamado de fraco, e sem perceber, você vai ligando os pontos. O narcisista de hoje ativa o mesmo roteiro emocional de ontem. Não é coincidência, é repetição psíquica. Jung diria que o inconsciente insiste em trazer à tona aquilo que não foi resolvido, usando pessoas diferentes para contar a mesma história, até que você finalmente se recuse a atuar no mesmo papel. É nesse ponto que alguns golpes psicológicos começam a agir como cortes simbólicos nesse roteiro antigo. Não são gestos grandiosos, são interrupções mínimas em automatismos profundos. Em vez de pedir desculpas por coisas que você não fez, você se cala
e observa o desconforto crescer. Em vez de aceitar explicações absurdas, você guarda mentalmente as incongruências. Em vez de se perder, tentando entender a lógica do outro, você começa a voltar a atenção para dentro e pergunta: o que eu estou sentindo com isso? Esse deslocamento, aparentemente simples, é como virar um espelho na direção oposta. Você para de refletir as necessidades do narcisista e passa a refletir a sua própria verdade. Isso, porém, não acontece sem resistência. Quanto mais você se escuta, mais clara fica a diferença entre o que você merece e o que está recebendo. E essa clareza dói. É mais fácil acreditar que você está exagerando do que encarar que está vivendo um vínculo que corrói sua autoestima. É mais confortável pensar que todo mundo é assim do que admitir que esse padrão é abusivo. Jung nunca romantizou o processo de despertar. Ele sabia que, muitas vezes, ver com lucidez é perder a anestesia. E o empata, ao tirar a anestesia, começa a sentir o peso real de tudo o que suportou em nome de um amor que exigia mais do que devolvia. Nessa fase, você pode se pegar oscilando entre dois mundos internos. Em um, você ainda tenta justificar o narcisista, encontrar atenuantes, racionalizar comportamentos. No outro, algo em você grita que já passou da hora de se proteger. É um conflito entre o velho pacto com a dor e o chamado novo para a integridade. Jung falaria aqui da tensão de opostos, uma espécie de corda interna, sendo puxada de dois lados. De um, o medo de perder o vínculo, de outro, o medo de perder a si mesmo. E pouco a pouco, esse segundo medo começa a ficar mais forte. Você começa a ter mais medo de se trair do que de desagradar o outro. Esse é um ponto sensível, porque abre espaço para um dos movimentos internos mais subversivos para o narcisista. Você começa a se permitir sentir raiva. Não aquela raiva destrutiva, impulsiva, mas a raiva lúcida, que denuncia a injustiça. Por muito tempo, você aprendeu a abafar esse sentimento, a se culpar por senti-lo, a transformá-lo em culpa ou tristeza. Mas, sob a perspectiva junguiana, a raiva é um sinal vital de que um limite foi atravessado. Quando o empata se autoriza a reconhecer essa raiva, sem culpa, sem dramatização, algo muda na estrutura da relação, porque a raiva reconhecida vira critério. E a partir dela, você começa a diferenciar o que aceita do que já não tolera. O narcisista, ao perceber essa mudança, sente que está perdendo acesso ao antigo território emocional em que fazia e desfazia sem ser questionado. Ele pode reagir com promessas de mudança, com juras de amor, com declarações emocionadas ou com ataques ainda mais violentos, tudo para tentar te puxar de volta para o papel anterior. Mas agora existe em você uma nova instância observadora, aquilo que Jung chamava de centro mais profundo da psique, capaz de ver o jogo acontecendo. Você ainda sente o impacto, ainda se abala, ainda se confunde, mas já não mergulha tão fundo na narrativa dele. É como se você estivesse com um pé dentro e outro fora da trama. Nesse meio termo, um dos golpes mais finos começa a acontecer. Você para de tentar convencer o narcisista a reconhecer o mal que faz. De repente você percebe que passa horas imaginando o dia em que ele vai cair em si, vai se arrepender, vai entender o que perdeu. E então, algo em você pergunta: por que eu preciso tanto que ele admita isso? A resposta, muitas vezes, é devastadora. Porque você quer uma validação externa para uma dor que já sabe que é real. Quando você aceita que talvez essa validação nunca venha, dói, mas também liberta. Você para de gastar energia tentando produzir consciência em quem escolhe permanecer na inconsciência. A energia que antes era usada para explicar, justificar, provar, começa a retornar para você. E é nesse retorno que os golpes psicológicos ganham sua forma mais poderosa. Você passa a dizer não,
não a pequenas invasões, não a comentários cruéis disfarçados de piada, não a humilhações sutis, não a chantagens emocionais. Às vezes, esse não é explícito. Outras vezes, é apenas interno. Você escuta, mas não se dobra. O narcisista pode continuar encenando, mas o que te prendia não eram apenas as ações dele, eram os acordos silenciosos que você tinha com a sua própria dor. E esses acordos começam a ser rasgados, um a um. Ao mesmo tempo surge um vazio estranho. Ao retirar o narcisista do pedestal psicológico em que ele foi colocado, você percebe o quanto sua vida girava em torno de consertar, entender, decifrar aquele enigma humano. O seu foco era ele, o seu esforço era por ele. A sua exaustão vinha dessa guerra invisível para tentar encontrar lógica em alguém que se alimenta do caos. Quando você começa a sair desse círculo, sente falta da antiga ocupação emocional, por mais tóxica que fosse. Esse vazio é perigoso, porque pode te chamar de volta para a dinâmica conhecida. Mas, na visão de Jung, é justamente nesse espaço vazio que algo novo pode nascer, se você tiver coragem de não o preencher com mais do mesmo. É ali, nesse entrelugar, que o empata tem a chance de dar um golpe psicológico silencioso e definitivo. Escolher a si mesmo como o eixo da própria vida. Não como fuga, não como vingança, não como dureza cínica, mas como reconciliação com a própria alma. A partir daqui, tudo o que você faz, pensa e sente dentro dessa relação passa a ser medido por uma pergunta simples e devastadora. Isso me honra ou me anula? E cada vez que você escolhe o que te honra, mesmo tremendo por dentro, mesmo com medo de ficar só, você não está apenas reagindo ao narcisista. Você está, na verdade, reescrevendo o papel do empata na sua própria história psíquica, preparando o terreno para um ponto de virada que ainda não aconteceu totalmente, mas que, em silêncio, já começou. Talvez você comece a perceber que o narcisista nunca teve realmente poder sobre quem você é, mas apenas sobre a história que você contava para si mesmo sobre o que merece. E é aqui que a visão de Jung entra como uma lâmina precisa. A vida externa é, muitas vezes, o teatro onde os conflitos internos ganham forma. Quando você aceita migalhas emocionais, não é porque não sabe o que é plenitude, é porque, em algum ponto da sua história, alguém te convenceu de que era isso que dava para ter. E o narcisista só ocupa o lugar de doador oficial de migalhas, porque essa crença ainda está viva dentro de você, escondida, mas ativa, determinando silenciosamente o que você tolera. À medida que essa consciência se aprofunda, você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenas frases, pequenas atitudes, pequenos olhares de desdém que antes você engolia. Agora, eles doem de outro jeito, como se acendessem uma luz dentro de você. Não é mais apenas tristeza, é uma espécie de lucidez dolorosa. Você não se pergunta apenas por que ele está fazendo isso comigo, mas por que eu ainda estou aqui, permitindo que isso se repita. Essa mudança de foco é um golpe sutil, quase invisível, mas extremamente poderoso. Pela primeira vez, você se coloca no centro da pergunta. E então, sem fazer um anúncio solene, você começa a se mover diferente. Talvez passe a limitar o que compartilha, porque percebe que nem todo desabafo é seguro naquele espaço. Talvez pare de correr para apagar incêndios que o próprio narcisista acende só para testar o quanto você está disponível. Talvez não responda imediatamente a mensagens carregadas de provocação. Não parece grande coisa à primeira vista, mas na linguagem da psique, isso é gigantesco. Você está retirando energia de um sistema que sempre se alimentou da sua entrega automática. É claro que por dentro isso cria uma sensação de estranheza. Você se acostumou a se perceber como aquele que cuida, aquele que aguenta, aquele que compreende. Quando começa a romper esse padrão, vem o medo de estar se tornando uma pessoa fria, egoísta, indiferente. Mas Jung lembraria que não existe verdadeira bondade sem limites. Sem limites, a bondade vira autoaniquilação. O que você está sentindo não é maldade nascendo, é apenas a sua psique tentando ocupar um lugar mais justo.
Você está deixando de ser um território invadido para se tornar um território delimitado. Nesse processo, acontece algo silencioso e profundamente simbólico. A imagem do narcisista começa a encolher dentro de você. Ele deixa de ser essa figura quase mítica que decide se você é amável ou não, e passa a ser enxergado como alguém preso na própria neurose, repetindo um roteiro para se sentir no controle. Isso não diminui o estrago que ele faz, mas tira dele o status de autoridade sobre a sua essência. A opinião dele continua barulhenta, mas já não é mais sagrada. E quando a opinião do outro deixa de ser sagrada, o feitiço começa a se quebrar. É aqui que a ideia de virar o jogo ganha um sentido mais profundo. Não se trata de fazer o narcisista sofrer na mesma medida, nem de provar nada. Virar o jogo, na perspectiva junguiana, é inverter o fluxo de energia. Em vez de viver para fora, tentando segurar a estrutura, você começa a viver para dentro, reorganizando o que deixou cair por terra dentro de si. Em vez de lutar para manter a relação viva a qualquer custo, você começa a lutar para manter viva a própria alma. E esse é o tipo de virada que o narcisista não consegue acompanhar, porque ele não tem acesso ao mundo interno que você está reconstruindo. Talvez, pela primeira vez, você comece a se perguntar o que realmente deseja, para além do medo de ficar só. O que você quer sentir ao chegar em casa, o que você espera de uma conversa, o que você considera respeito. Essas perguntas, que parecem simples, podem nunca ter sido respondidas com honestidade. Você talvez sempre tenha se adaptado ao que o outro oferecia, tentando encaixar seu coração em embalagens apertadas demais. Jung diria que a alma adoece quando é forçada a viver em formas que não condizem com sua verdadeira natureza. E a sua natureza empática não foi feita para viver em jaula emocional. Enquanto essas perguntas ecoam, você começa a perceber que alguns gestos que antes pareciam românticos eram, na verdade, estratégias de controle. A mensagem que chega só quando você se afasta. O elogio que vem depois da crítica destrutiva. O carinho que aparece como prêmio por boa conduta. Quando você olha para isso com olhos mais atentos, a narrativa muda. O que antes era interpretado como "ele me ama, mas não sabe demonstrar", começa a ser visto como "ele me usa, mas está disfarçando bem". E enxergar isso, por mais duro que seja, é um dos golpes psicológicos mais profundos, porque rompe a ilusão que sustentava o vínculo. Nesse ponto, a sua dor começa a mudar de tom. Deixa de ser apenas dor por aquilo que o narcisista faz, e passa a ser também dor por tudo o que você permitiu em silêncio. Essa é uma dor perigosa, porque pode facilmente escorregar para a autodestruição. Mas na visão junguiana, ela também pode ser um portal. Se você escolhe olhar para essa dor com compaixão, em vez de com julgamento, algo se reorganiza. Você não era fraco, você estava inconsciente. Você não era ridículo, você estava buscando amor com as ferramentas emocionais que tinha. E reconhecer isso sem se chicotear já é, em si, um ato de cura. Ao mesmo tempo, o narcisista continua tentando medir até onde vai a sua nova linha de tolerância. Ele testa, provoca, promete, se vitimiza. É como se quisesse descobrir se essa sua mudança é real ou apenas uma fase. E é aqui que um golpe psicológico decisivo começa a se aprofundar. Consistência. Não adianta dizer que mudou se na primeira manipulação você volta correndo ao mesmo lugar. A psique sábia vai te oferecendo chances de escolher diferente. E cada vez que você escolhe manter o seu limite, mesmo com medo, mesmo com saudade, mesmo com culpa, você está provando para si, não para ele, que o jogo interno realmente virou. Pouco a pouco, você nota algo que talvez nunca tivesse imaginado. A presença do narcisista já não ocupa o mesmo espaço dentro de você. Ele pode estar fisicamente perto, mas psicologicamente, o cordão que te prendia está sendo desfeito, fio por fio. A voz dele ainda tenta comandar, mas dentro de você começa a surgir outra voz, mais calma, mais profunda, que não grita, mas permanece. É essa voz que pergunta, às vezes no meio da madrugada, quando o silêncio é mais honesto, até quando você vai sacrificar a sua alma para manter vivo um vínculo que mata pedaços de você
todos os dias. E essa pergunta, que outrora você fugiria de responder, agora fica, pedindo coragem, pedindo verdade. E então, chega um instante quase imperceptível em que você percebe que não está mais pedindo ao universo que o narcisista mude, mas pedindo, em silêncio, para ter coragem de não se trair. É uma súplica íntima que não sai pela boca, mas vibra na alma. Você começa a notar que a verdadeira prisão nunca foi a presença dele, mas o medo de agir a partir da sua própria verdade. Eu diria que esse é o momento em que o self, o centro mais profundo da psique, começa a chamar mais alto do que qualquer voz externa. E esse chamado vem em forma de desconforto. Você já não se encaixa no lugar em que sempre tolerou ficar. Nesse ponto, você se vê diante de uma escolha que não é concreta ainda, mas já é energética. Continuar girando em torno do mesmo eixo, repetindo os mesmos diálogos, aceitando as mesmas migalhas, ou começar a deslocar seu eixo de rotação. Não é um gesto heróico, é um afastamento interno. Você já não se sente tão disponível para ser palco de drama, nem tão disposto a ser alvo de ataques camuflados. Começa a surgir em você uma espécie de cansaço sagrado, uma exaustão que não pede mais descanso temporário, mas mudança estrutural. É como se o seu inconsciente dissesse: chega de anestesia, agora você vai sentir o que realmente está acontecendo. E sentir o que realmente está acontecendo é como acender uma luz forte em um quarto onde você acostumou a viver na penumbra. De repente, você vê detalhes que preferiria continuar ignorando. A indiferença dele diante da sua dor, o prazer velado em te ver confuso, o alívio quase visível quando você pede desculpas por algo que, no fundo, sabe que não fez. Essas cenas, uma a uma, vão se reorganizando dentro da sua memória. E aquilo que antes você chamava de relacionamento complicado começa a ganhar outro nome por dentro. Você talvez ainda não diga esse nome em voz alta, mas sente que não é mais apenas dificuldade de comunicação. A partir daí, os golpes psicológicos começam a se insinuar não como técnicas frias, mas como respostas orgânicas da sua alma. Você começa a perceber que o simples fato de não se justificar o tempo todo já muda o clima. Que não explicar a cada movimento da sua vida já rompe um padrão de vigilância. Que não implorar por validação, mesmo quando o silêncio dele machuca, é uma forma de honrar o que você sente. São micromovimentos, quase invisíveis a olho nu, mas que, na lógica profunda da psique, equivalem a quebrar correntes antigas. Correntes que muitas vezes nem foram colocadas pelo narcisista, mas reforçadas por ele. Claro que uma parte sua ainda quer acreditar que tudo pode ser resolvido com uma conversa sincera, aberta, madura. Essa parte é bonita, é humana, é coerente com seu coração empático. Mas Jung lembraria que a conversa mais importante não é com o outro, é com o que você vem negando dentro de si. E quando você finalmente se senta para escutar, sem máscaras, descobre algo desconcertante. Em vários momentos, não foi o narcisista que te calou. Foi você que se calou antes, com medo de perder o pouco que tinha. Você aceitou menos, porque temia acabar sem nada. E esse medo compreensível virou uma coleira invisível em volta da sua garganta. À medida que essa percepção se aprofunda, uma nova força começa a se mexer dentro de você, ainda tímida, ainda insegura, mas real. É como se um personagem esquecido saísse dos bastidores e pisasse no palco, o seu eu que se respeita. Esse eu não é perfeito, não é frio, não é impenetrável. Ele também sente medo, também chora, também vacila, mas ele carrega algo que o antigo personagem não tinha. Um senso de dignidade que não negocia o básico. E é a partir desse lugar que alguns golpes começam a se formar com mais clareza, ainda que você não os nomeie assim. Afastamentos estratégicos, silêncios conscientes, recusas internas em participar de certos jogos. O narcisista percebe, ainda que não saiba explicar. Ele sente que algo escapa por entre os dedos. Pode aumentar o controle, vasculhar suas redes, exigir explicações, disparar acusações de que você mudou, você está estranho, você é o problema. E, curiosamente, pela primeira vez, você ouve isso e não corre para provar que não é o problema. Em vez disso,
disso, uma voz interna se levanta e pergunta: o que há de tão ameaçador em eu mudar? Essa pergunta é, em si, um golpe psicológico intenso, porque tira o foco da culpa e coloca o foco no medo que o outro tem de perder a sua versão dócil, moldável, facilmente culpabilizável. Nesse cenário, você começa a notar que quanto mais se alinha com a própria verdade, mais o comportamento do narcisista revela a própria fragilidade. A máscara de segurança racha, a pose de superioridade falha, o controle emocional escorrega. Você vê explosões desproporcionais, silêncios calculados que já não te atingem como antes, tentativas patéticas de te provocar ciúmes ou insegurança. E pela primeira vez, em vez de se sentir pequeno diante disso, você sente algo diferente. Um misto de tristeza e clareza. Tristeza por perceber quanto você se perdeu para manter esse teatro em pé. Clareza por finalmente enxergar o quão distorcido sempre foi o palco em que estava. Em meio a esse turbilhão, uma das realizações mais dolorosas e libertadoras acontece. Você percebe que continuar nesse jogo não é mais apenas culpa do narcisista, é escolha sua. Não uma escolha simples, não uma escolha leve, não uma escolha feita em plena liberdade, mas ainda assim uma escolha. E quando você aceita que há escolha, por mínima que seja, você recupera uma parcela de poder que parecia perdida. Porque se existe escolha, existe também a possibilidade de dizer basta, de sair, de romper, de mudar as regras, de afastar. Mesmo que não seja hoje, mesmo que ainda não haja coragem suficiente, o simples fato de reconhecer que essa saída existe já começa a corroer o cativeiro interno. É nesse ponto que os 7 golpes psicológicos deixam de ser um conceito abstrato e começam a se apresentar como caminhos internos possíveis. Não são truques para vencer o narcisista, são portais para você se libertar do papel que sempre ocupou ao lado dele. Cada golpe é menos sobre derrubar o outro e mais sobre lembrar de quem você é sem esse outro ditando o roteiro. E você sente, mesmo sem saber nomear, que está se aproximando dessa virada, como se estivesse andando em direção a uma porta que ainda não vê, mas cujo contorno já sente com a pele. A pergunta que fica ardendo é: você vai ter coragem de atravessar? Ou vai se contentar em viver para sempre nas bordas do que poderia ter sido a sua vida? Talvez agora, enquanto o silêncio começa a se aproximar, você perceba que nada do que viveu aqui foi apenas sobre o narcisista, nem apenas sobre a dor. Foi sobre você se olhando, talvez pela primeira vez, sem as lentes distorcidas de quem sempre precisou te diminuir para se sentir grande. Carl Jung diria que a vida coloca à nossa frente exatamente as figuras que precisam revelar aquilo que dorme em nosso inconsciente. O que parecia apenas sofrimento pode ter sido também um espelho brutal, um chamado para você se lembrar de quem era antes de aprender a se encolher para caber nos outros. Se em algum momento do vídeo você sentiu um nó na garganta, um arrepio, uma estranha mistura de tristeza e lucidez, isso não é fraqueza, é sinal de que algo muito antigo começou a se mover dentro de você. O inconsciente não fala com discursos lógicos, ele sussurra por meio de emoções, imagens e sensações que te visitam sem pedir licença. Talvez você ainda não consiga colocar em palavras o que mudou, mas sinta lá no fundo que já não consegue mais se ver do mesmo jeito. E é exatamente assim que começam os verdadeiros processos de transformação, silenciosos, profundos, irreversíveis. A partir daqui, cada lembrança da relação com o narcisista pode deixar de ser apenas uma ferida aberta para se tornar um símbolo do limite que você não quer mais atravessar, do papel que não aceita mais representar, do roteiro que se recusa a repetir. Jung acreditava que, quando você olha para a sua própria dor como material de consciência, ela deixa de ser apenas cicatriz e começa a se tornar caminho. Talvez o que você chamou de humilhação
por tantos anos, tenha sido, sem saber, o ensaio duro para o momento em que você diria, mesmo em silêncio, nunca mais. Você pode até continuar no mesmo lugar por algum tempo, cercado pelas mesmas paredes, pelas mesmas frases, pelos mesmos hábitos, mas lá dentro o movimento já começou. E quando a alma decide se levantar, não há controle externo que a faça voltar a dormir para sempre. É possível que ainda haja recaídas, dúvidas, idas e vindas. Carl Jung nunca romantizou esse processo. Ele sabia que a psique se move em espirais, não em linhas retas. O importante não é nunca cair, é reconhecer, cada vez mais rápido, quando você está prestes a voltar para o papel antigo e decidir, conscientemente, se ainda quer ocupá-lo. Talvez nos próximos dias, certas cenas voltem à sua mente com outra luz. Talvez você se lembre de um olhar de desprezo, de um silêncio cruel, de uma frase que sempre te cortou por dentro. Só que desta vez, em vez de pensar o que eu fiz de errado, você se pergunte por que eu aceitei isso como amor. Essa pergunta é um portal. Ela não busca culpados, busca consciência. E consciência, na linguagem de Jung, é o verdadeiro antídoto contra a repetição cega. Quanto mais você enxerga, menos você se submete ao que te destrói. Em algum nível, você sabe que os 7 golpes psicológicos de que falamos não são truques para vencer o narcisista, mas movimentos para resgatar a sua alma do cativeiro emocional em que foi colocada. Golpes que não se dão em gritos, mas em escolhas. Não se aplicam no corpo do outro, mas nos pactos invisíveis que você decide romper dentro de si. Pode ser que, ao terminar este vídeo, você não lembre de cada frase, mas lembre da sensação de ter sido chamado de volta para si mesmo. E essa sensação, se você permitir, vai começar a guiar a forma como se olha, como se trata, como se escolhe. Se em algum momento você se sentiu visto, é porque por trás de cada palavra existia a intenção de falar com o que em você sempre soube que merecia mais, mas não tinha linguagem para reivindicar. É com essa parte que eu falo agora. Não apague o que despertou. Não volte a dizer que foi exagero, drama, sensibilidade excessiva. Não jogue de novo para debaixo do tapete aquilo que o seu próprio inconsciente trouxe à tona com tanto esforço. Jung dizia que aquilo que você torna consciente deixa de dirigir a sua vida pelas sombras. E hoje, aqui, algo foi iluminado. Se essa mensagem te tocou, se você sentiu que encontrou um lugar onde a sua dor não foi tratada como frescura, mas como matéria de verdade, então permaneça perto. Deixe o seu like não como um gesto automático, mas como uma forma de dizer para si mesmo: eu reconheço o que acabei de sentir. Escreva nos comentários o que mais te atravessou, porque colocar em palavras é uma maneira poderosa de solidificar a consciência. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está preso em um jogo semelhante, não para salvá-lo à força, mas para colocar uma chave em suas mãos, se ele escolher abrir a porta. E se quiser caminhar mais fundo por esse tipo de jornada, se inscreva no canal e fique próximo de novos conteúdos que continuam esse mergulho. Não como quem coleciona vídeos, mas como quem escolhe criar, pouco a pouco, um ambiente interno e externo que sustente a própria cura. Toda vez que você voltar aqui, que apertar o play em outra reflexão, é como se dissesse para a sua própria psique: eu não vou mais me abandonar. E essa fidelidade a si mesmo é, talvez, o maior de todos os golpes psicológicos contra qualquer narcisista. Porque no fim, por trás de todos os jogos, máscaras e labirintos, existe uma verdade que Jung sussurraria ao seu ouvido se pudesse: ninguém tem o direito de governar a sua alma. O que você faz com o que viveu pode te afundar ainda mais ou se tornar o ponto exato da sua virada interna. A escolha não é simples, não é leve, não é rápida, mas ela é sua. E a partir do momento em que você decide honrar o que sente, mesmo tremendo, mesmo sangrando, o jogo sem alarde já começou a virar a seu favor.